Vamos fazer agora, meu querido fera, uma questão de número 5 do nosso material, questão do AFT 2024.1 de cálculo estequiométrico, ou estequiometria, reagente em excesso. Ele fala o seguinte: quando misturados uma solução aquosa de nitrato de chumbo, ele já me dá a fórmula molecular, com o iodeto de césio, que também já me dá a fórmula molecular, forma o nitrato de césio, também está aqui a fórmula molecular, e um precipitado colorido amarelo, que é o iodeto de chumbo. Está aqui, ó. Conforme a reação. Observe que ele me dá a reação, tá? Me dá as massas molares de cada elemento químico. E aí é o seguinte, observe como o Sandrão já falou, cálculo estequiométrico é assim. Ele dá um dado e uma pergunta. A única exceção é reagente em excesso, que ele vai dar dois dados. E é o que acontece aqui, ó. Considerando-se os dados de massas molares fornecidos. Ok. Foram misturados 3,31 gramas de nitrato de chumbo e 2,6 gramas de iodeto de césio. O valor da massa em gramas do iodeto de chumbo, então essa é a pergunta da minha questão. Obtido na reação é. Então, a primeira coisa que eu faço, todo o cálculo estequiométrico, já falei para vocês, é fazer o balanceamento, mas ele já está balanceado. Esse não, como é que você sabe? Está aqui, ó, 2, então a proporção aqui é o seguinte, é 1 para 2 para 1 para 2. Bacana? Beleza? Então, olha só. Primeira coisa, eu tenho que achar as massas molares dessas moléculas que estão participando da nossa brincadeira aqui, né? Então, a gente vai aqui, ó, vamos lá. Vamos achar aqui agora as massas molares. Vou fazer mais uma vez para você aprender, né? Então, vamos lá. Nitrato de chumbo, né? Nitrato de chumbo. Tá aqui o nitrato de chumbo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar cada átomo, vai pegar a sua massa e multiplicar pela quantidade de átomos. Vou dar uma sumidinha aqui, mas eu volto já. Olha só. Quanto é a massa do oxigênio? Ah, Sandra, a massa do oxigênio é 16. Só que eu tenho quantos oxigênios aqui? Eu vou ter 6 oxigênios, porque 2 vezes 3, 6. Então vai ser 16 vezes 6. Isso aqui vai ser igual a 96. Quanto é a massa de nitrogênio? 14. Ali é a massa do oxigênio, né? 14. Quanto eu tenho aqui? Como aqui é 1, 1 vezes 2, 2. Então, 2 vezes 14, 28. A massa do chumbo está ali, ó, 207. Vezes, eu só tenho um chumbo aqui. Então, isso aqui vai dar 207. Cuidado na hora de você colocar, você vai somar isso aqui, você colocar um embaixo do outro, direitinho, né? Dezenas, centenas, unidades, um embaixo do outro direitinho. Isso aqui vai dar um valor de 331 gramas por mol. Beleza? Então, essa é a massa molar do nitrato de chumbo. Vou subir um pouquinho aqui, a gente já sabe mais ou menos a pergunta. Como é que eu faço agora do massa molar do iodeto de césio? Como é que eu faço aqui agora? Vamos lá. Massa do iodo, massa do césio. Quanto é a massa do iodo? Ele deu lá em cima. Se você olhar aqui, ó, tá aqui a massa do iodo, ó, 127. Então eu vou pegar aqui 127, só tem um iodo aqui e um césio. 127 vezes 1, 127. E a do césio é 133.
133 vezes 1, 133. Somando, lembrando que isso aqui é gramas por mol, né? Isso aqui vai dar 260 gramas por mol. Já vou aproveitar, como eu quero a massa do iodeto de fósforo, do iodeto de chumbo, eu vou precisar também da massa do iodeto de chumbo. Então eu vou fazer aqui, ó. Bora lá. Iodeto de chumbo. Iodeto. Opa, fiz de preto, tem que fazer de preto. Bora, apaga. Apagou. Então vamos lá. Iodeto de chumbo. Quanto é a massa? Opa, aqui tem um 2, né? Então já sei que eu vou ter que multiplicar por 2. Iodeto de chumbo e a massa de chumbo. A massa do iodo é 127. Vezes 2 iodos. Isso aqui vai dar 254. O chumbo é 207. Vezes 1, 207. Bacana? Então, você somando aqui, você teria o seguinte. Vai dar, isso aqui vai dar 461 gramas. Ok? Por mol. Agora, olha só. De acordo com a proporção que está aqui, ó, 1 mol para 2 mols para 1 mol, então a proporção aqui seria 1 mol de nitrato de chumbo para 2 mols de iodeto de césio para 1 mol de iodeto de chumbo. Eu teria 1 mol desse cara é o que vale a quantas gramas? Está aqui, ó, 331 gramas. Então, vou botar aqui 331 gramas. Bacana? Ok. Quanto é que vale a massa do CSI, iodeto de sódio? 260. Então, eu boto aqui 260 gramas. 260 gramas. Quanto é que vale a massa desse cidadão aqui? Aqui, ó, 461. 461 gramas. Então, isso aqui, eles são proporcionais. Essa é a proporção correta, certo? Sem sobrar nada, sem ter excesso nenhum. Mas o que é que ele fez? Ele pegou 331 gramas do nitrato de chumbo e misturou com 2,6 gramas de iodeto de césio. Como é que você sabe que é reagente em excesso? Como eu falei, ele me dá 2 dados na questão, certo? Então eu vou botar embaixo do nitrato a massa que ele me deu, que foi 3,31 gramas, e vou botar aqui embaixo do iodeto 2,6 gramas. Só que tem um problema. Isso aqui é a massa do CSI para 1 mol, né? Tanto é que a unidade é gramas por mol. Quantos mols eu tenho aqui? 2. Então, na verdade, eu tinha que multiplicar isso aqui por 2. Então, na verdade, isso aqui vai dar 2 vezes 260, 520 gramas. Essa é a proporção correta. Lógico, eu estou vendo aqui o seguinte, que daqui para cá diminuiu em 100 vezes. É como se ele tivesse pego esse valor e dividiu por 100. Então aqui também eu tenho que fazer uma coisa proporcional. Então aqui eu também teria que dividir por 100. Né? Ou seja, no balanceamento, as massas do reagente têm que ser igual à massa do produto. E elas vão aumentar e diminuir proporcionalmente, a não ser que tenha um reagente em excesso, que é esse caso aí agora. Você pode usar esse raciocínio e ver o seguinte: se eu pegar 520 e dividir por 100, não vai dar 2,6, vai dar 5,2. Então, para todo o CSI
iodeto de césio reagir com nitrato de chumbo, se eu botar 3,31 gramas de nitrato de chumbo, eu teria que ter 5,2. Então, eu botei a menos. Se eu botei a menos, ele é o nosso reagente limitante, é o que vai limitar a nossa produção. Certo? Então, esse cara é o reagente em excesso. Eu não faço cálculo com reagente em excesso. Mas, preste atenção, é que a gente pode ter outro jeito de fazer, Sandrão, sem ser esse raciocínio? Pode. Você pode pegar o seguinte, você vai pegar quanto esse cara variou, preste atenção agora, tá? Quanto é que ele variou? Ah, Sandrão, ele variou. Desculpa, quanto ele variou, não. Desculpa. Eu vou multiplicar aqui cruzado. Esse vezes esse. E esse 520 vezes esse. O lado que der maior, sempre lembrando que essa aqui é a proporção correta. Isso aqui, 331 para 520. Eu já fiz essas contas para a gente não ter que perder muito tempo no vídeo. Olha só, aqui 3,31 vezes 520 vai dar 1.721,7. E aqui vai dar 331 vezes 2,6, vai dar 860. Olha só, meu querido fera. Quem é maior? Logicamente, Sandrão, maior é o 1721. Beleza. O 1721, ele é maior. Aí eu pergunto, quem multiplicou com 520? Foi o 331. Que veio da onde? Que veio do nitrato de chumbo. Ou seja, o maior é o reagente em excesso e o menor é o reagente limitante. Então voltamos a repetir. Quem multiplicou com 520, que é a proporção correta, né? Aqui é a proporção correta, aqui em cima. Ou 331, que veio da onde? Veio do nitrato. Então, o reagente em excesso é o nitrato chumbo. Quem é o meu reagente limitante? É o iodeto de césio. Bacana, pronto. Então, agora eu já sei que eu não faço cálculo com o nitrato, ou seja, o nitrato está fora dos meus cálculos, certo? Eu não vou fazer cálculo com ele. Para eu saber qual é a massa do iodeto de chumbo, eu vou fazer a relação com a massa do iodeto de césio. Beleza? E aí, a gente faz o seguinte, logo, eu tenho o seguinte raciocínio. Olha que lindo. Qual é a proporção aqui? Eu tenho 2 mols de iodeto de césio e vai produzir 1 mol de iodeto de chumbo. Qual a proporção dos dois? A proporção aqui é o seguinte, a proporção correta será 520 gramas está para 461 gramas. Mas eu botei quanto? 2,6. Quando eu botar 2,6 gramas, qual vai ser a massa aqui? Aí a gente vai pegar, como não tem espaço, eu não quero subir, fazer aqui, ó. Certo? Então eu vou ter o seguinte, ó. A massa do iodeto de chumbo vai ser 2,6 vezes. Tá? Vai botar a molécula do cara, ó. 2,6 vezes 461 dividido por 520. Meu querido aluno, quando você fizer essa divisão, você vai encontrar aproximadamente 2,3 gramas. Tá aqui. Então, resposta letra B. Se ele me perguntasse qual é a massa em excesso, Sandrão, aí eu tinha que saber para 2,6 gramas, aí eu botaria um X aqui, acharia esse valor, com certeza esse valor vai dar maior que 3,31, o valor que era para dar aqui, né? Desculpa, vai dar menor, e aí eu fazia 3,31 menos o que eu achasse aí, se ele me perguntasse. Mas não foi uma questão, vamos focar no que ele pediu na questão. Qual a massa
do iodeto é essa aí. Então, meu fera, tá aí. Certo? A resposta é a letra B.